E aí, pessoal da Loteca 1055 aqui, antes de rolar 1054, tá bom? Temos aí 9 jogos da Série A e 5 da Série B do Brasileirão. Mas o mais importante aqui é que na sequência desses jogos aqui do Brasileirão, vem mais uma rodada aí de Libertadores Sul-Americana. Aí nós vamos ter um monte de time aí jogando na terça, na quarta e na quinta. E algum deles, se perderem aqui, ficam praticamente fora da Sul-Americana da Libertadores. Complicando um pouquinho aqui as nossas apostas aqui, sem saber com qual desses times aí os técnicos vão jogar, se vão entrar com os titulares, vão poupar alguém. Mas vamos lá. Eu vou apostar em time pequeno jogando como grande aqui, time grande jogando como pequeno. Ou seja, né? Os pequenos aqui vão entrar com força total, tentando jogar o tudo ou nada para pontuar. E os grandes aqui poupando o elenco. Tá bom? Então vamos lá, 1055, jogo 1, Botafogo e Fluminense. Botafogo é o líder do Brasileirão, 5 vitórias, uma derrota. Em casa são 3 jogos, 3 vitórias. Com exceção do jogo contra a LDU, dos últimos jogos, fez gol em todos os jogos. Na quinta-feira encara o Vallejo do Peru, pela Sul-Americana. Esse aqui é o time mais fraco do grupo. Pega o Fluminense, o Botafogo, terceiro colocado Flu, 4 vitórias, um empate e uma derrota. Como visitante no Brasileirão foram 2 vitórias e uma derrota. Com exceção aqui do 0-0 contra o Flamengo, também fez gol em todos os jogos. Quinta-feira encara o Strongers. O Fluminense é líder do seu grupo, então também está com a vida tranquila. Vai ser um jogo aberto para mim aqui, os dois times vão jogar para ganhar o jogo. Acho que esse aqui é um dos poucos que o pessoal não tem muito por que poupar, já que os dois times estão bem na Sul-Americana e na Libertadores e também no Brasileirão. Eu vou aqui de um duplo aberto, tá bom? Coluna 1 e coluna 2, mas o empate aqui também não é descartado. Jogo 2, Bahia e Goiás. Bahia é o 14º colocado, 2 vitórias, 4 derrotas. Em casa tem 1 vitória, 2 derrotas. Na última rodada jogou bem contra o Flamengo. Achei que aqui o juiz pisou na bola, acabou favorecendo o Flamengo e atrapalhando o Bahia. E acho até que foi injustiçado o Bahia aqui. Pega o Goiás, 15º colocado, 2 vitórias, 4 derrotas. Como visitante, 3 jogos, 3 derrotas. Vai ser um jogo equilibrado aqui, mas eu vou ficar pelo Bahia, pelo jogo que apresentou contra o Flamengo. Achei que jogou bem, se jogar mais ou menos parecido aqui, eu acho que ganha do Goiás. Vou seco no Bahia, coluna 1. Jogo 3, Sport e Botafogo de São Paulo. O Sport é o 9º colocado da Série B, 2 jogos a menos, né? E aqui tem 2 vitórias e 2 empates. Em casa, 2 jogos, 2 vitórias. Agora sim é o Sport top, forte, que jogou a Série A. Tá? Vai pegar o Botafogo de São Paulo, 5º colocado, 4 vitórias, 2 derrotas. Como visitante também é forte, foram 2 vitórias e 1 derrota. Mas aqui o Sport aqui tá jogando bem, tá? Gostei do último jogo do Sport. Se jogar igual como jogou o último aqui, também ganha. Vou coluna 3, vou seco na coluna 1 também. Jogo 4, Ituano e Novo Horizontino. Ituano é o 11º colocado da Série B. 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 1 empate. Não perdeu em casa ainda. Esse empate, aliás, foi contra o Sport, hein? O Novo Horizontino é o 10º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora de casa, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. No último jogo fora foi 1-1 contra a Chapecoense. Aqui também o Ituano em casa é forte, joga melhor. Acho que é um jogo Campeonato Paulista aqui, Ituano Novo Horizontino. Eu vou pelo favoritismo da casa aqui, também vou no Ituano seco. Jogo 4, coluna 1. Jogo 5, América e Fortaleza. Baita jogo, hein? O América é o último colocado, ou 20º do Brasileirão, 1 empate, 5 derrotas. Em casa, 3 jogos, 3 derrotas. Joga sábado, joga na terça. Em Minas, recebe o Defensa e Justiça da Argentina, pela Sul-Americana. Se perder, fica praticamente eliminado da Sul-Americana. O Fortaleza é o 8º colocado no Brasileirão, 2 vitórias, 4 empates. Não perdeu ainda. Fora de casa, 1 vitória e 2 empates. Está invicto no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Quarta-feira recebe em Fortaleza o São Lourenço. O Fortaleza é líder do Grupo H, praticamente classificado. Acho que vai jogar mais tranquilo, mais completo aqui contra o América. Eu vou de Fortaleza seco aqui também.
Mas é um jogo complicado aqui. O América tem chance, o empate também, mas eu vou de Fortaleza seco, tá? Jogo 6, Curitiba e Atlético Mineiro. O Curitiba é o 19º colocado, dois empates, 4 derrotas. Em casa o Coxa tem 2 empates e 1 derrota. O time está descansado, não tem jogado durante a semana. Para mim esse aqui é um pequeno que vai jogar como grande, né? E mesmo se vencer ainda vai continuar no Z4. O Atlético Mineiro, 6º colocado, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante, o Galo tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Agora atenção, hein? O Galo na terça-feira em Minas Gerais recebe o Atlético Paranaense pela Libertadores. Depois vai fazer 2 jogos fora. Ou seja, se perder, fica praticamente cai fora da Libertadores. Para piorar para o Galo, ainda tem o jogo do Corinthians pela Copa do Brasil. E eu acho que esse aqui deve poupar o time contra o Curitiba. Por ser de todos os jogos aqui, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, eu acho que isso aqui é o mais fácil. Se tiver que poupar alguém, vai ser contra o Curitiba. Ainda mais por causa da viagem, né? Aí eu acho que o Coxa tem chance de vencer esse jogo aqui, tá? Teoricamente deve ser uma pequena zebra aqui, mas eu vou de Coxa e empate, tá? Jogo 6, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 7, Bragantino e Atlético Paranaense. O Bragantino é o 13º colocado, 1 vitória, 4 empates, 1 derrota. Em casa, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Na quinta-feira, o Bragantino vai até a Bolívia encarar o Oriente. O Bragantino é líder do grupo C com 2 vitórias e 1 empate. Pega o Atlético Paranaense, que é o 5º colocado, 4 vitórias, 2 derrotas. Fora de casa, 1 vitória, 2 derrotas. Na Libertadores, o Atlético Paranaense é o líder do grupo G. Só que se perder na terça-feira para o Atlético Mineiro e Minas, fica tudo embolado esse grupo aqui, hein? E antes disso, o Atlético Paranaense ainda tem o Botafogo pela Copa do Brasil. Acho que esse aqui também deve ser um jogo que o Atlético Paranaense deve poupar também. Acho que o Bragantino também. Desculpa, e se os dois times pouparem aqui, eu acho que o Bragantino, por estar em casa, vai um pouquinho melhor, tá? Não descartando aqui o empate, a vitória do Atlético Paranaense, de jeito nenhum, vai ser um jogo bem complicado para quem aposta. Se tivesse condições, o ideal seria um triplo aqui, mas eu vou arriscar de Bragantino seco aqui. Jogo 8, São Paulo e Vasco. São Paulo é o 10º colocado, 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em casa tem 2 jogos, 2 vitórias. Na Sul-Americana, terça-feira, encara o Puerto Cabello da Venezuela. Se vencer também, fica praticamente garantido uma da vaga para a próxima fase. Só que antes também vai encarar o Sport em Recife. Então, aí o São Paulo encara o Sport em Recife, depois em São Paulo encara o Vasco e o Puerto Cabello da Venezuela. O Vasco é o 16º no Brasileirão, folga na semana que vem, não vai jogar semana que vem. Vai para cima do São Paulo, tem 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Fora de casa, 1 vitória e 2 empates. Esse aqui é outro também que pode jogar que nem grande, o Vasco, né? Mais do que ele já é, né? Sem desmerecer, mas eu acho que pode jogar melhor contra o São Paulo agora, já que o São Paulo também deve poupar alguém. E eu acho que o Vasco tem chance de ganhar sim, tá? Tô indo de seco no Vasco. Jogo 9, Santos e Palmeiras. O Santos é o 7º colocado, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na Vila Belmiro ele é mais forte, tem 2 vitórias e 1 empate. Na quarta-feira vai até o Chile encarar o Audax e não pode perder se quiser brigar pela classificação. Antes ainda encara o Bahia, acho também é outro que pode poupar um pouco o time, o Santos. Pega o Palmeiras, 2º colocado no Brasileirão, 4 vitórias, 2 empates. Como visitante, 1 vitória e 1 empate. Na quarta-feira também vai ao Paraguai encarar o Cerro Porteño. Se vencer também garante a vaga para outra fase da Libertadores. Com o elenco que tem, pode poupar quem quiser aqui o time. O time do Palmeiras é bom com os reservas ou com os titulares, com o time principal. E eu acho que o Santos, mesmo na Vila Belmiro, não ganha esse jogo não. Estou indo de duplo aqui. Empate e Palmeiras, desdobrado aqui. 8 cartões do empate e 8 no Palmeiras. Jogo 10, Criciúma e Ceará. Voltamos aqui para a Série B, né? Criciúma é o 2º colocado, 4 vitórias, 2 empates. Em casa, 3 jogos, 3 vitórias. O Ceará é o 13º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota.
Acho que o Ceará andou poupando um pouco o time aí por causa do estadual, final do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste. E pode ser melhor que isso, pode ser melhor aqui o Ceará. Um jogo também complicado, o Criciúma é forte em casa, o Ceará precisa melhorar aqui a classificação deles. Eu vou de empate e Ceará, tá? 8 cartões do empate, 8 no Ceará. Tá torcendo pro Criciúma achar que tá na hora de perder. Jogo 11, Flamengo e Corinthians, baita jogo, hein? Flamengo é o nono colocado, 3 vitórias, 3 derrotas. Eu acho até que o Flamengo tem sido favorecido aqui, mas tudo bem. No Rio foram 2 vitórias e 1 derrota. Na quarta-feira encara o Nublense, lá no Chile, pela Libertadores. Se perder, ainda vai ter 2 jogos em casa para recuperar. Então tá tranquilo o Flamengo, né? Corinthians é o 17º colocado, 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Como visitante, 3 jogos, 3 derrotas. Na quarta-feira vai até a Argentina enfrentar o Argentino Júnior. Só que o Luxemburgo falou que não vai poupar ninguém, né? Vai jogar sempre com o time principal, não vai priorizar nenhum campeonato. E o Corinthians tem melhorado, tá? Os últimos jogos do Corinthians melhorou bastante. O problema do Corinthians é a parte básica, né? Estão errando muito passe e chutando pro alto. Aquela molecadinha até que joga direitinho, mas estão muita fome. Não sei o que o Luxemburgo falou para eles, mas eles pegam a bola e chutam de qualquer jeito, sem abaixar, sem olhar para lado nenhum. E o Flamengo tem levado um pouquinho de sorte, né? Acho que o juiz favoreceu contra o Botafogo. A Edna podia ter expulsado o jogador do Flamengo. Achei que foi injusto as expulsões do Bahia, foram 2 expulsões. Ontem expulsaram o jogador do Fluminense, depois o Gabigol pisou no ganso descaradamente e também não aconteceu nada. Tá meio vergonhoso isso aí pro Flamengo, hein? Aqui eu acho que se o juiz não estragar o jogo, aqui o Corinthians pode até jogar bem e ganhar esse jogo. Vai ser uma baita zebra, tá? O Flamengo totalmente favorito de novo, né? Praticamente todos os jogos vai ser favorito. Eu vou de empate e Corinthians, torcendo aqui pro Corinthians ser uma baita zebra aqui e eu continuar para os próximos jogos aqui. Jogo 12, Ponte Preta e Guarani. Clássico paulista, né? Clássico de Campinas. A Ponte Preta é a 17ª colocada na Série B. 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Em casa, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Pega o Guarani, que está na parte de cima. Em quarto lugar, 4 vitórias, 2 derrotas. Como visitante, 1 vitória e 2 derrotas. É um grande clássico de Campinas. São grandes times dos anos 70 e 80. E eu acho aqui que o Guarani está tentando voltar à elite, está um pouquinho melhor que a Ponte. Tá? Também vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos de empate, 8 na coluna 2. Jogo 13, CRB e Vila Nova. CRB é o 15º colocado, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Em casa são 2 empates. Tem aqui um jogo a menos. Pega o Vila Nova, 6º colocado, 3 vitórias, 2 empates. Como visitante, 1 vitória e 1 empate. Também tem um jogo a menos. Vai ser um jogo equilibradíssimo. Mas pelos times que eles enfrentaram até agora, eu vou ficar com Vila Nova. Também vou desdobrar aqui. 8 no empate e 8 na coluna 2. Não descartando aqui, essa aqui é uma grande possibilidade do CRB ganhar também esse jogo. Jogo 14, Grenal, Grêmio e Internacional. Tá aí um dos maiores clássicos do Brasil, né? O famoso Grenal. O Grêmio é o 11º colocado, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Na Arena tem 1 vitória e 2 empates. Semana que vem o Grêmio está de folga, não joga. Desculpa aí. Então tem tudo para jogar o time todo no Grenal. Os principais jogadores, tudo que tiver à disposição aqui, o Renato vai usar. Pega o Inter, 12º colocado, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, 1 empate, 2 derrotas. Na quinta-feira vai encarar o Metropolitanos, lá na Venezuela. E antes disso encara o América, lá em Minas, na Libertadores. Lá em Minas, desculpa, pela Copa do Brasil. Na Libertadores precisa ganhar também para ficar tranquilo. Acho que o Inter pode acabar poupando alguém. E aqui é o seguinte, né? No Grenal, diz que quem perde o Grenal perde o técnico. Será que vai ser verdade isso aí? Eu acho que como o Inter está mais preocupado com a Libertadores e o Grêmio não vai ter nada para fazer a não ser arriscar tudo, porque vai folgar semana que vem. Então deve jogar a Copa do Brasil e esse Grenal aqui com o coração na mão. Tá? Eu acho aqui que o Internacional não deve ganhar esse jogo não. Esse jogo deve ser de empate o Grêmio. Tá? Vou torcer aqui.
Bom, esse aqui é meu jogo, pessoal, tá? Onde estão os pontinhos vermelhos aqui são os possíveis outros placares, tá? Mas eu vou arriscando aqui uns jogos diferentes aqui. Principalmente aqui, América e Fortaleza, eu indo de Fortaleza, acho que o América é favorito. Coritiba e Atlético Mineiro, sem dúvida o Atlético Mineiro é favorito. Tô indo quase que numa meia zebra. Vasco e São Paulo, acho que o Vasco São Paulo é um pouquinho melhor. Eu acho que o Vasco chega a ser uma surpresa, a vitória do Vasco. Criciúma e Ceará, eu acho que a vitória do Ceará pode ser uma surpresa também. Flamengo e Corinthians deve ser uma baita zebra. CRB e Vila Nova, talvez uma surpresa no Vila Nova. E o Grenal aqui é indefinido, né? Então temos um baita jogão na ponta, Botafogo e Fluminense. Um grande clássico das torcidas aqui, Flamengo e Corinthians. E o baita jogão aqui, Grenal. E é isso aí, esse aí é meu jogo, boa sorte para todo mundo, tá bom? Abraço!